Bom, pessoal, então vamos lá, então, aqui oficialmente, boa noite a todos aí, né? Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações aqui da Uniswan, nossa aula bacana aqui de toda segunda-feira, né? Estou aqui, mais uma vez, muito feliz aqui com a participação de todos vocês aqui na nossa aula bacana. Hoje, pessoal, só para ficar registrado, eu já tinha falado com vocês, mas só para frisar aqui, né, que eu tinha feito uma pequena confusão. Eu coloquei 2 vídeos lá para vocês assistirem. Eu fiz confusão, achei que eu já tinha falado sobre os testes com vocês que a gente vai ver hoje. Achei que a gente já ia entrar em cultura organizacional. Então, mas quem viu os vídeos lá não tem problema, porque na próxima semana ia ter que assistir de todo jeito. Eu ia mandar os vídeos lá para vocês. Então, quando, na verdade, hoje, depois é que eu vi, eu fui recomeçar aqui, pegar os negócios para ver a aula de hoje, eu fui lembrar, falei, não, fiz confusão, né? Hoje eu ainda vou passar aqueles testes de personalidade, então, mandei a mensagem lá para vocês lá. Então, vamos falar aqui dos testes, ó, vamos relembrar aqui, então, onde a gente estava. Na aula passada, então, pessoal, a gente começou a unidade 3, ó. Falei lá dos livros, a introdução dessa disciplina. Nós falamos sobre comportamento organizacional na aula passada. Foi uns assuntos bem legais. Eu cheguei até aqui, onde eu falei da globalização. Eu falei, nós vamos priorizar aqui globalização e a diversidade. São 2 pontos aqui importantíssimos para a gente entender esse comportamento organizacional, né? Então, na aula passada, eu já falei sobre a globalização, falei dessa evolução das empresas aqui, falei sobre todos os processos que as empresas passaram de downsizing e reengenharia, tal, das mudanças na estrutura das organizações, que, né, a maioria das organizações passaram, e hoje, então, a gente ia iniciar a partir de aqui, ó, começar aqui, né? Ó, hoje nós vamos ver 2 pontos fundamentais para a gente entender esse comportamento organizacional. Nós vamos ver a diferença das gerações e a diferença das personalidades. Então, pessoal, ó, iniciando o assunto, ó, o Robbins, lá no livro dele, Comportamento Organizacional, na página 13, ele fala que um dos maiores desafios mais importantes e abrangentes enfrentados pelas organizações é a adaptação às diferenças entre as pessoas. Realmente, eu estou falando isso com vocês desde o início do período passado, para quem fez no período passado lá comigo, gestão de RH, a coisa que eu mais falei lá, né? Tanto que é difícil você liderar um grupo de pessoas. Eu não gosto de falar gerir grupo de pessoas, não. Eu prefiro falar liderar, né? Que é gerir. Lembra que eu falei no período passado? A gente pode gerir estoque, a gente pode gerenciar máquinas, gerenciar recursos financeiros. Eu não gosto de falar gerenciar pessoas. Pessoas a gente lidera, né? A gente gerencia coisas e lidera pessoas, né? Então, nessa arte aí de liderar pessoas, a maior dificuldade que tem é por causa das diferenças das pessoas. Aqui o autor aqui fala de várias diferenças, ó. O termo utilizado para descrever esse desafio é a diversidade da força de trabalho. Você pega um grupo de pessoas dentro de uma organização, cada um tem a sua história, cada um tem a sua personalidade, cada cabeça uma sentença, como diz aquele ditado, né? Então, aí essa diversidade se dá por vários fatores, sexo, raça, origem, religião, uma série de coisas que interferem. Mas aqui nós vamos pegar 2 pontos principais, que é fundamental para a gente poder entender isso aqui, que é a diferença das gerações e a diferença das personalidades. Muita coisa a gente já viu no período passado, mas aqui não tem como, a gente vai falar de como o conteúdo dessa unidade é comportamento organizacional. Então, não tem como eu falar de comportamento organizacional sem a gente voltar nesses assuntos, né, que a gente já viu no período passado. Mas aqui é bom que a gente está aprofundando mais. E depois que a gente falar das diferenças de personalidades,
nós vamos entrar em outros conceitos complementares. Não vamos falar de cultura organizacional, nós vamos falar de emoções, de atitudes, né? Tem uma série de novos assuntos aí para a gente acabar de concluir o entendimento desse assunto tão importante na nossa vida, como pessoas e como profissionais. Então, em primeiro lugar, o primeiro assunto é a diferença das gerações. Baby Boomers, X, Y, Z e geração Alpha. Meu Deus do céu, o que é isso, professor? Para quem ainda não viu, deixa eu fazer um resumo aqui. Vou tentar ser o mais breve possível aqui, para fazer você entender de uma forma mais resumida. Em primeiro lugar, por que essa primeira lá de cima chama geração Baby Boomers? Porque são as pessoas nascidas a partir da Segunda Guerra Mundial, 1946 até 64, considera pertencer a essa geração. Por que são pessoas que nasceram aí após a Segunda Guerra Mundial? Por que são chamadas de Baby Boomers? É fácil. Porque, imagina, durante a Segunda Guerra Mundial, né, que durou aí alguns anos, esse termo, na verdade, ele surgiu nos Estados Unidos, depois ele se estendeu por todo o planeta aí. Surgiu lá nos Estados Unidos porque pensa a quantidade de soldados americanos que estavam na guerra, e ficaram lá anos na guerra, longe das suas famílias, e muitos soldados já eram casados, longe das suas esposas, né? Então, aqueles soldados ficaram lá anos na guerra. Quando chegou lá 46, acabou a guerra, 45, 46, decretou lá o fim da Segunda Guerra Mundial. A hora que as coisas acalmaram, amenizaram, aqueles soldados, daquele exército, voltaram para casa. Imagina a quantidade de esposas que não estavam lá esperando seus maridos voltarem para casa. As esposas lá sedentas, lá esperando seus maridos. Então, o que aconteceu? Logo depois, no próximo ano, foi um boom de bebês. Né? Foi muitas mulheres que engravidaram naquela época lá, com a volta dos maridos para casa. Então, como houve esse boom de bebês, né, de nascimento de bebês, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países do mundo que participaram da guerra, criou-se esse termo, a geração Baby Boomers, que é um boom de bebês. Então, esse pessoal, os Baby Boomers, alguns deles ainda estão nas organizações hoje trabalhando, né? Geralmente esse pessoal que está lá se aposentando, prestes a se aposentar, ou muitos deles que já se aposentaram e continuaram trabalhando, que isso acontece, né? A pessoa se aposenta lá, por exemplo, com 65 anos, mas hoje um cara com 65 anos, ele ainda vai longe ainda, né? Com essa qualidade de vida hoje que a gente tem, com os remédios, estendeu-se, né, a expectativa de vida da população mundial. Pessoa hoje com 65 anos já está apta ainda a trabalhar, então, e muita gente não quer se aposentar de uma vez por todas, e aí, devido àquela experiência da pessoa, a empresa também quer aproveitar a experiência dela, para ela ficar mais alguns anos na empresa, que aí é bom para os dois, né? Bom para a pessoa. Ela se aposenta, já garante uma aposentadoria boa para ela e continua trabalhando, tendo mais um salário ainda. Então, muita gente gosta, né, disso para aproveitar, para acabar de ajeitar a sua vida, ajeitar a vida dos seus familiares, dos seus filhos e tal. E para a empresa também, para aproveitar o conhecimento, que aquela pessoa, imagina, ela veio a vida inteira dela adquirindo conhecimento, experiência. Então, essa pessoa lá com 65 anos, ela tem uma experiência de vida muito grande e ela pode passar essa experiência para os mais jovens. Então, aí a empresa aproveita essa fase, né, que a pessoa se aposenta, aí ela continua trabalhando na empresa, mas com um horário mais flexível, a empresa não vai exigir tanto daquela pessoa, mas é mais para ela durar ali mais ainda uns 5, 6 anos na empresa, para passar a sua experiência para os demais, né? Então, é importante isso, sim. Mas aí o problema, o que é o problema, né? Você tem ainda aí pessoas lá nas empresas trabalhando com 58, 60, 62 anos, pessoas com 65 anos trabalhando, mas está trabalhando junto com pessoas que estão chegando no mercado de trabalho agora, essa geração Y, geração Z,
que são pessoas que nasceram num mundo completamente diferente. Então, há um choque de cultura muito grande entre essas gerações. Então, você tem os baby boomers aqui, né, dos anos 50, no início dos anos 60. Você tem o pessoal da geração X, que sou eu. Eu nasci em 71, né? De 1960 até 80, mais ou menos aí, considerado geração X, que eu já sou, né, uma geração depois dos baby boomers, mas eu também faço parte de uma geração que tem ainda um pouquinho de resistência à mudança. Eu sou um pouco resistente à mudança. Gosto muito, apesar de ser professor, ter me formado, estudado tanto e tal, confesso que eu ainda tenho um pouquinho de resistência. Sempre quando, mesmo na faculdade, fala que vai haver uma mudança nos programas dos cursos, meu Deus do céu, já penso, nossa senhora, tem que me readaptar de novo. Confesso que eu preferia manter do jeito que estava. Agora, esse pessoal da geração Y, geração Z, que vieram dessas próximas gerações, né? A geração Y de 80 a 2000, dizer, não tem uma data precisa, né? Você vê que aqui fica meio truncado ali as mudanças das eras, porque não tem uma data precisa, né? O cara que nasceu lá, por exemplo, em 98, 99, ele é da geração Y ou geração Z? Ele tá no meio do caminho ali, né? Tá entre as duas ali e tal. Mas esse pessoal aí, geração Y, geração Z, que já nasceram no mundo mais novo, eles já estão mais acostumados com mudanças, gostam das mudanças, querem ver as mudanças, querem ver inovação e tudo mais. São mundos diferentes. Vamos parar para analisar aqui. Vamos parar para analisar. Os baby boomers, gente, quem nasceu em 48, 49, 50, ainda nem existia computador, de jeito nenhum. A primeira geração de computadores do planeta Terra surgiu lá no início dos anos 50. Primeira geração de todos. Se eu não me engano, 51, 52. Depois dá uma olhada para vocês verem lá. Procura lá no YouTube, tem uma série de vídeos lá contando. Coloca lá isso. As gerações de computadores. Conta toda a história dos computadores. Aqueles primeiros computadores surgiram em 1951, 52. Mas mesmo assim, ninguém tinha acesso. Aqueles primeiros computadores, onde que tinha? Lá na NASA, esses órgãos governamentais, aquelas agências de inteligência da Rússia, agência de inteligência lá da Inglaterra, foram as primeiras instituições a comprar esses primeiros computadores, que eram muito arcaicos, eram gigantescos, pesavam toneladas, ocupavam metade de uma sala, toneladas que pesavam. E hoje, para você ter uma ideia, um smartphone pequenininho que cabe no nosso bolso, né, que é um computador portátil que nós temos hoje, um smartphone, ele tem, mas assim, é infinitamente mais capacidade de processamento, não tem nem como comparar. A capacidade de processamento dele é infinitamente superior àqueles primeiros computadores lá, que eram muito arcaicos. Então, esse pessoal, baby boomers, eles não viram computadores assim, computador mesmo. Primeiro computador que a gente pode falar que veio para as empresas, aí empresas particulares, privadas começaram a comprar, já foi nos anos 70, e ainda assim, eram arcaicos ainda. Nos anos 80, gente, é que esses computadores começaram a sofrer uma evolução maior, começaram a ter uma capacidade de processamento um pouco maior, e em 1990, a partir de 90, 91, é que o computador diminuiu drasticamente de tamanho, surgiu esse PC, né, Personal Computer, que é um computadorzinho pessoal, que a gente pôde ter a oportunidade de comprar para as nossas casas, para as nossas empresas particulares, que aí que se popularizou. E aí outra coisa, né, esses baby boomers, é um mundo que ainda nem sonhava com a internet. A internet, ela foi criada lá nos anos 70, e mesmo assim também, foi criada lá para essas grandes organizações mundiais, aí NASA, essas agências de inteligência aí, russa, inglesa lá e tal, que começaram a se comunicar pela internet. A internet foi criada como um meio
para facilitar a comunicação. Nos anos 80 também, eu, por exemplo, já era jovem aí, rapaz, adolescente nos anos 80, nem tinha ouvido falar internet, a gente não ouvia. No início dos anos 90, é que a gente começou a ver na televisão o nascimento realmente da internet. E a gente via, eu me lembro direitinho, já era adulto. O que será essa internet? Né? O que será que isso vai fazer? Em 1995, já contei para vocês sobre que o cara foi lá e instalou a internet no nosso computador lá. Então, pensa bem, esses baby boomers, geração X, eles nasceram num mundo que nem existia internet. Agora, pensa para você ver, geração Y e geração Z, eles já nasceram na era da tecnologia, já nasceram usando a internet, eles já vieram crescendo junto com a internet, e a internet, ela tomou uma proporção, de uma certa forma, ela mudou tanto a nossa vida, que esse pessoal já nasceu no mundo, e é impressionante, eu não sei uma explicação para isso, mas as crianças hoje nascem, parece que elas já sabem mexer no smartphone, elas já nasceram nesse mundo da tecnologia. Gente, estou brincando não, vocês já devem ter visto o que eu vou falar. Eu tenho um amigo meu que tem um filhinho de 3 anos e pouco, 3 anos e meio, nem 4 anos não tem. Ele já pega o tablet, já sabe ligar, já vai lá, já entra no YouTube, sozinho. Tem um tabletzinho dele lá, né? Enquanto a mãe está fazendo comida lá, o menino senta na sala lá, já liga lá no YouTube, já procura o desenho que ele quer ver, já bota lá no desenho, senta lá, fica lá assistindo os desenhos lá no YouTube, acaba, ele já vai lá, já muda o desenho. Coisa mais impressionante, você vê uma criança, outro dia estava passando televisão, eles falando sobre isso, um bebê que nem consegue andar ainda, um bebê mesmo, que mal consegue ficar sentadinho, de 8 meses, sei lá, nem aprendeu a andar ainda, a pessoa dava um celular para o neném, para o bebê, ele já ficava passando o dedo assim, ó, pegava o celular, já ficava passando o dedo, parece que já sabe como é que usa, já nasceram na era da tecnologia. Então, gente, pensa só na diferença de cultura dessas pessoas. Tá, e uma outra coisa que você tem que analisar, quem viu aquele vídeo, quem teve a oportunidade de ver o vídeo que eu mandei hoje lá, quem não viu, depois assista para você ver das diferenças de geração. Aquele pessoal baby boomers lá, eles tinham uma coisa na vida deles que aquilo ali estava enraizado na cultura daquele tipo de pessoa lá. Eles entravam numa empresa lá com 18, 17, 18 anos de idade, começavam a trabalhar numa empresa, ia até se aposentar trabalhando naquela mesma empresa, vestia a camisa da empresa. Quando muito, se acontecesse no meio do caminho lá, algum acidente, algum imprevisto, de repente o cara era desligado da empresa, ele arrumava um segundo emprego da vida dele, aí ia até aposentar. Qualquer uma daquelas pessoas, eu me lembro dos meus tios, pessoal contando aquela época lá, meu avô, o povo lá que trabalhou lá no passado, trabalhou a vida inteira numa empresa só, ou quando muito 2 empresas. O cara, ele entrava numa empresa ali, ele vestia a camisa daquela empresa e podia ter a sede da concorrência para ele ir para a companhia. Ele não ia, ele defendia aquela empresa de unhas e dentes até morrer. Agora, hoje não, hoje a pessoa entra esses jovens hoje aí da geração YZ, o cara entra numa empresa hoje, daqui 4 meses já está saindo, já está indo para a concorrência, ficar 6 meses já está saindo, já está indo para outra empresa, daqui a pouco já está saindo, já está indo para outra empresa, em um espaço curto de tempo, o cara tem 3, 4 experiências profissionais. Mas isso, gente, não é tanto um defeito da pessoa, não. Pensa para você ver aqueles baby boomers, eu mesmo. Se eu contar minha vida um dia para você, gente, a vida lá no passado, ela não mudava nada. Eu me lembro, no final dos anos 70, início dos anos 80, eu já era adolescente, passava o ano inteiro, não acontecia nada, as coisas não mudavam. Então, por isso que esse pessoal antigo, baby boomers, principalmente os baby boomers, muita gente da geração X,
Por isso que nós somos mais resistentes à mudança. Porque nós vivemos num mundo que não tinha mudança. Passava o ano inteiro, acabava o ano, o que mudou naquele ano? Nada. Começava o ano que vem da mesma forma, do mesmo jeito. Não tinha avanço tecnológico, não tinha nada. Nós passamos anos e anos, eu me lembro, vivendo num mundo que não tinha mudança nenhuma. Então, por isso a gente gosta do mundo sem, de um lugar, de uma coisa sem mudança. Fomos acostumados com essa. Né? Agora, o jovem de hoje, o mundo muda num avanço muito grande. Hoje ele está mexendo com uma tecnologia. Daqui 3, 4 semanas, no mês que vem, que a tecnologia já não se usa mais, já apareceu uma tecnologia nova. Aquele aparelho que ele compra hoje, fica o máximo um ano que usa, já não serve mais, já tem que comprar um aparelho novo. As coisas mudam a cada mês, a cada semestre, muda numa velocidade. Então, o mundo dele, ele nasceu num mundo de muita mudança. Então, por isso que ele quer a mudança, por isso que ele gosta da mudança, por isso que ele gosta da inovação, ele está sempre querendo ver algo novo. Então, olha que diferenças culturais entre esse pessoal, Baby Boomers e X, e Y e Z. Olha que diferença que é. E aí, então, gente, quando cai dentro de uma empresa, você pega na empresa, tem um pessoal lá, geração X, Baby Boomers de um lado, e geração Y e Z do outro, que são completamente diferentes. Aí, o jovem aqui, ele quer mudança, ele quer introduzir um conceito novo, ele quer colocar uma inovação nova na empresa, ele quer trazer uma tecnologia nova para a empresa, e o cara de lá, não, vamos com calma, tudo dele ele tem que analisar, é muito precavido, esse pessoal mais antigo, eles são muito precavidos, né? Medo de insegurança da mudança, medo de alguma coisa dar errado. E o jovem de hoje não, ele quer mudar, e se der errado, ele busca uma nova solução e muda até que a coisa acerte. Isso faz parte da vida dele. Né? Então, aí o jovem de hoje quer implementar mudança, quer mudar a tecnologia, o de cá não quer, não é o momento, tem que ir com calma. Então, isso acontece muito conflito nas empresas por causa dessas diferenças. Agora, é importante, né? Eu sempre falo da importância da gente entender isso. Por que tem tanto conflito nas empresas? Porque uma boa parte das empresas, não são todas, sempre falo, nós não podemos generalizar. Uma boa parte... Peraí que meu computador está... Uma boa parte das empresas, isso não foi conversado dentro das empresas, não foi passado para ninguém. Ninguém lá parou para... Porque quando você estuda isso lhe parece uma coisa muito lógica. Você estuda isso, você pensa, realmente, tem todo sentido, né? Existe realmente essa diferença. Então, um tem que procurar entender o outro. Quando você estuda isso, você entende, e é uma coisa lógica. Sem ninguém te falar sobre isso, você não para refletir e analisar isso, não. As pessoas estão lá, uma boa parte das empresas, estão lá trabalhando juntas, com essas diferenças de geração, e ninguém explicou para elas que elas são de geração diferente, que elas têm uma cultura diferente, que elas têm uma mentalidade diferente. Aí fica o de cá querendo mudar e fica o de lá travando a mudança. Aí começa o conflito. E aí o de cá acha que o de lá está de perseguição com ele. Né? Nós precisamos mudar e o de lá está atrasando a vida da empresa. Não sei o quê, aí começa a haver atrito. Quando você explica isso dentro da empresa, quando você passa, né, nos treinamentos internos da empresa, isso tem que ser passado para os funcionários da empresa. Porque a hora que os funcionários entendem melhor isso, você passa a refletir. Bom, então, realmente, eu estou querendo mudar aqui e o gerente lá não quer, mas ele é de uma outra geração, ele é mais resistente à mudança. Aí você vai com mais calma. Você sabe que não adianta você querer pressionar e você sabe que também ele não está querendo que mude, não é porque está de perseguição com você, é porque ele é mais cauteloso, ele é resistente à mudança. Então, você muda o tom, né?
Eu lá no passado, lá eu já tive problema. Quando eu comecei a trabalhar, cheguei aqui no Rio nos anos 2000, eu estava iniciando a faculdade, eu ainda não tinha visto esses assuntos ainda. Os primeiros empregos que eu tive aqui, eu tive problemas com relação a esse tipo de coisa. Que eu queria que mudasse, eu queria implementar coisa, tinha lá um gerentão na empresa que eu trabalhava, que tudo que eu falava, não, Eduardo, não é por aí, peraí, não é assim, a gente tem que ir com calma, e, sabe, e começava a ter atrito, sabe? Quando eu estudei isso aqui que eu vi, eu mudei bastante a minha forma de pensar. Hoje, então, eu sei, quando às vezes eu quero uma coisa, o outro lá não quer, eu sei, eu paro e analiso. Opa, peraí, são cabeças diferentes. Porque além das gerações, ainda tem personalidades diferentes, nós vamos ver, né? Uma série de coisas que fazem as pessoas ser diferentes. O outro de lá, então, ele não está pensando igual a mim, não é porque ele é contra mim, não é porque ele está contra eu dentro da empresa, não é porque ele tá com picuinha comigo. Não, ele é de uma geração diferente, ele tem uma personalidade diferente. Então, hoje, eu sabendo disso, eu vou com mais calma. Eu sei entender melhor o lado do outro. E com isso, você reduz os atritos, né? Você acaba reduzindo. Não é que você vai eliminar os atritos, não, os conflitos, não, mas reduz. Que a gente entende que o outro ali ele tem uma personalidade diferente, ele viveu num mundo diferente. Quando você explica isso melhor para a empresa, todo mundo tende a ganhar com isso, né? E aí, pessoal, só para encerrar esse assunto e passar para frente, ó, ainda tem um pessoal aqui, ó, que aí a gente nem sabe o que vai acontecer. Geração alfa. O que é essa geração alfa? Ainda não chegaram no mercado de trabalho, mas estão prestes, ó, daqui a pouco tempo. Que é o pessoal que nasceu aí em 2008, 2009, 2010, hoje está com 11, 12 anos. Daqui, ó, poucos anos, 4, 5 anos, são os jovens aprendizes aí, estão chegando aí, que hoje, né, 16 anos, já tem pessoas entrando para as organizações aí. Gente, é um pessoal que nasceu aí já no mundo, que ele já nasceu nessa velocidade toda das redes sociais, da internet, 4G, 5G, esse troço tudo aí que a gente está vendo. Um mundo muito mais veloz, com a informação muito mais veloz. Então, imagina, daqui 5, 6 anos, é bem provável que aqueles baby boomers já estejam bem escassos nas empresas. Mas tem o pessoal da geração X ainda, muito ainda, né? E vai conviver com o pessoal da geração alfa, que os especialistas falam, os psicólogos, não sabem nem como é que vai ser esse novo pessoal, como é que vão chegar no mercado de trabalho, né? Então, uma incógnita aí que a gente vai ver daqui a alguns anos, aí como é que vai virar essa salada dentro de uma organização. E, além disso, pessoal, como se não bastasse, além dessa diferença toda das gerações, você tem diferenças de personalidade entre as pessoas. Então, nós vamos ver 3 testes que eu vou mandar aqui para vocês. Ó, deixa eu mandar os testes logo de uma vez. Tá? Então, vamos lá. Ó, quer ver? Vamos falar aqui. Gente, aí eu volto a falar. Quem já fez isso aqui lá no passado, lá na outra turma comigo, não tem problema não. Depois faça de novo, né? E aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, porque eu sempre também fico estudando esses assuntos aqui. A gente vai acabando aprendendo mais coisas, né? Mas eu tenho certeza que na turma tem gente que ainda não fez. Então, por isso que eu tenho que repetir. E quando eu estou falando de comportamento organizacional, não tem como eu deixar de falar sobre isso aqui, né? Da mesma forma que a diferença de gerações. Então, vamos lá. O primeiro testezinho que você vai fazer mais tarde para a gente é o teste chamado MBTI. Famosíssimo, famosíssimo no mercado. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz o meu processo seletivo na Uniswan, a menina lá do RH veio aplicar esse teste aqui em mim, mas eu já tinha feito, eu já dava aula disso aqui, eu falei, eu já fiz esse teste, eu tenho o resultado. Ah, não, então se você tem o resultado, eu só preciso das letrinhas. Né? Que eu falei com ela, eu já dava aula disso aí já e tal. Aí, para você ter uma ideia, no meu crachá, aqui no meu crachá tem, ó, NFP, as minhas letrinhas. No meu crachá tem. A faculdade, no momento de contratar funcionários, ela analisa esse teste de personalidade.
Eu aproveito aqui também, pessoal, só para, antes que eu mostre o teste propriamente dito, mostrar para vocês uma coisa que é interessante. Eu estava outro dia procurando um vídeo para mandar para vocês sobre esse assunto, era para uma outra turma. Depois acabei desistindo de mandar, porque tem uns vídeos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente vê na internet. Na internet, você sabe que nem tudo que está na internet lá é 100% confiável. Tem muita coisa boa, confiável, mas você tem que tomar um pouco de cuidado qual site você está olhando, qual canal do YouTube você está olhando. Você tem que ter sempre uma noção daquele assunto lá para você entender se aquilo que a pessoa está falando lá realmente é 100% verdadeiro. Porque as pessoas vão criando vídeos e postando lá, colocando coisa da cabeça dela. Às vezes vê uma coisa num lugar, entende mal aquilo, não estudou, não se aprofundou, e já vai gravando o vídeo falando daquele negócio lá de uma outra forma, né? Como o vídeo que eu vi da menina lá, que eu nem lembro mais o nome, mas ela falava assim, ó, ela explicava o teste, como fazer o teste, depois no final, ela estava vindo até falando bem, tá? Mas no final ela falou assim, mas esse teste, pessoal, ele não é muito confiável. Esse teste não é muito confiável, porque hoje você faz esse teste, dá um resultado. Mês que vem você faz, dá um resultado completamente diferente. Eu falei, nossa senhora, meu Deus do céu. A menina fica passando uma informação meio errada, não é bem assim. Não é desse jeito. Esse teste, ele é confiável, sim. Esse teste, ele foi desenvolvido lá, mas há muitos anos atrás. Isso veio sendo estudado profundamente aí por psicólogos e psicólogos. Já foi mais do que testado e comprovado. Ele é confiável, tanto é que a faculdade fez o teste comigo, eu já tinha feito, deu o resultado, está aqui no meu crachá o resultado do teste, mas como é que não é confiável? O que acontece, gente, é que aí a menina, de repente, viu isso num lugar, interpretou errado e passa a informação um pouco diferente. O que pode acontecer é que nós, seres humanos, nós evoluímos. E nós, nessa evolução, quanto mais você estuda, quanto mais você busca conhecimento, mais busca informação, você vai amadurecendo, você vai moldando a sua personalidade e acaba que você pode ocasionar uma pequena mudança na sua personalidade ao longo de anos. Mas isso não é da noite para o dia, nem é de um ano para o outro, não. Igual eu mesmo sofri muito, eu vejo hoje que eu estou prestes aí a completar 50 anos. Se for comparar eu hoje, com o meu eu de 30 anos atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos, meu Deus, era um outro ser humano completamente diferente. Era outro ser humano. Pensa bem, eu cheguei aqui no Rio há 20 anos atrás, eu nem tinha estudado. Eu cheguei aqui no Rio com uma personalidade muito diferente da personalidade que eu tenho hoje. Então, aí eu começo a fazer uma faculdade, depois termino a faculdade, como um emprego, começo a trabalhar, vou fazer um MBA, vou fazer meu segundo MBA. Olha para você ver, só aí, faculdade e MBA foram 8 anos estudando em boas instituições. Fiz MBA na Fundação Getúlio Vargas, MBA na UF. Boas instituições, 8 anos estudando. Depois comecei a dar aula. Já tem 12 anos que eu estou dando aula, gente. Gente, a gente dá aula, a gente aprende demais a convivência com coordenadores, com outros professores que sabem muito mais do que você. As reuniões que a gente faz de professores, o compartilhamento de conhecimento que tem. Esses livros que eu tenho aqui atrás, aqui, não está aqui só enfeitando, não. Isso aqui eu li todos. Tem alguns ali no cantinho ainda para ler ali, mas li quase que tudo. Então, você acha que nesses 20 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro, 8 anos fazendo faculdade e pós-graduações, 12 anos dando aula, essa quantidade de livros todos aqui que eu li, o convívio todo com pessoas aí que me passaram conhecimento. Você acha que eu não mudei minha personalidade, não? Claro que eu mudei, mas é ao longo, gente, de muitos anos. Então, se eu tivesse feito esse teste há 20 anos atrás, de repente o resultado para hoje pode ter dado uma alteração. Mesmo assim, pessoal, é uma pequena alteração. É uma alteração que dá. Não quer dizer que o resultado é completamente diferente, não. E nem igual a menina falou. Ela falou,
você faz o teste hoje e dá um resultado. O mês que vem você faz, dá um resultado completamente diferente. Não é desse jeito. Para você ter uma noção, olha o que aconteceu comigo ao longo desses anos todos. O meu resultado é ENFP. Esse deixa eu mostrar para vocês, ele vem disso aqui, ó. A primeira coisa que você tem que entender, qual é o seu mundo favorito? Você é uma pessoa mais extrovertida ou você é uma pessoa mais introvertida? Então, olha que coisa engraçada, ó. No meu passado, eu sempre fiz esse teste, quando eu comecei a dar aula, eu já comecei a dar aula disso aqui, há 10 anos atrás, eu já fiz esse teste, dava ENFP. Semana passada, eu fui fazer, de novo, de curiosidade, eu estava mandando o link lá para uma outra turma minha, eu fui refazer, só para ver se estava realmente ainda funcionando o site, aí deu INFP. Olha para você ver, tornei a fazer, deu de novo INFP, aí eu fui parar para analisar. Mas realmente, gente, aconteceu, e aí eu parei para me entender melhor, né? Falei, gente, será que eu estou me tornando uma pessoa mais introvertida e nem estou... E realmente eu estou. Eu, antigamente, há 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu era muito mais extrovertido do que eu sou hoje. Lá no passado eu adorava ter muitos amigos, sair com amigos, colegas e tal. Aí a gente, como eu falei, a gente vai moldando a nossa personalidade e a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo. Eu passei por uma mudança que eu acho que muitos de vocês também vão passar por isso. É meio comum, eu converso com outras pessoas também, mais ou menos da minha idade, às vezes converso sobre esse assunto, todo mundo me fala, não, eu também mudei radicalmente a minha vida. Antes gostava de sair, gostava de ir, não sei o quê. Hoje não, gente. Hoje a gente vai mudando a nossa personalidade, a gente vai estudando, vai crescendo, vai melhorando de vida, vai melhorando de emprego. Não quer dizer que a gente vai se tornando mais chato e não gosta de conviver com os outros. Não, a gente vai selecionando mais as amizades da gente. Né? Antigamente eu queria ter aquele mundaréu de amigo, hoje não. Hoje eu tenho poucos amigos, são amigos mais seletos, que eu também, gente, eu gosto de viver o meu mundo aqui hoje, dentro da minha casa. Eu tenho meu home studio aqui. Então, antigamente, há anos atrás, acordava sábado de manhã, eu já queria logo ir para a praia, eu já queria ir para não sei aonde e tal. Hoje não, hoje chega sexta-feira à noite. Gente, para mim é uma glória. Sabe por quê? Eu já dou um jeito de fazer minhas compras na sexta-feira, fim de semana. Adoro acordar sábado de manhã e ficar aqui estudando, preparando umas aulas minhas para o futuro, preparando um curso, de repente, para me fazendo aqueles vídeos que às vezes eu faço para postar no domingo, eu vou gravar meus negócios aqui em casa. Eu adoro hoje viver o meu mundo, sabe? Tenho poucos amigos, assim, e tal, não gosto mais daquele negócio de ficar saindo e encontrando com um monte de gente, igual era. A gente vai mudando a nossa vida. Muitas pessoas também, amigos meus, falam, não, eu também hoje não gosto muito de sair de casa, vivo muito mais a minha vida, meu cantinho, vivo uma vida mais reservada. Então, olha para você que interessante, eu mudei um pouco, que eu era mais extrovertido, estou me tornando uma pessoa mais introvertida. Isso não é ruim, não, é a coisa, a circunstância da nossa vida. E acho que vocês também, daqui 20, 30 anos, vão lembrar disso, vocês vão ver que vocês também vão se tornando uma pessoa mais reservada, um pouco mais introvertida, a gente passa a mudar o foco da nossa vida, se concentrar nos nossos objetivos, as empresas que eu estou criando aqui para a minha vida, para os meus negócios, meus planos para o futuro, vou me concentrar mais nos meus planos, vivo mais o meu mundo. Então, mas olha para você ver, a única mudança também que houve foi nessa pequena letrinha, que era ENFP, passou a ser INFP. Não quer dizer que mudou completamente, como a menina falou. Então, olha só, pessoal, o que vem a ser, então, o MBTI? Isso foi criado, gente, ó, não foi agora, recentemente, não. Esse cidadão aqui, ó, Carl Gustav Jung, uns falam Jung, outros falam Jung, ele começou a estudar essas personalidades em 1920 e pouco. Olha quantos anos tem isso. Depois da Primeira Guerra Mundial ainda, 20 e alguma coisa. Ele fez um estudo sobre a personalidade das pessoas. Depois, nos anos 40,
que veio aqui, ó, Catherine Cook Briggs e a sua filha, Isabel Briggs Myers, é que pegaram esse estudo do Jung e acabaram de desenvolver esse estudo, que passou a ser intitulado MBTI por causa dos sobrenomes, Myers-Briggs. Tá vendo? É o sobrenome delas, ó. Catherine Cook Briggs, Isabel Briggs Myers. Então, o teste passou a chamar Myers-Briggs Type Indicator, indicador de tipos de personalidade, MBTI. E o que é que consiste esse teste aqui? Se você for fazer ele à moda antiga, quando foi criado, antigamente que não existia site, não existia internet, você tinha que responder uma série de perguntas, você tinha que analisar uma série de frases. Primeiro, então, ele é a combinação de 4 fatores. Primeiro fator, qual o seu mundo favorito? Você é uma pessoa mais extrovertida ou uma pessoa mais introvertida? Então, você tinha lá uma série de questões que você analisava para você chegar à conclusão. Se você fosse uma pessoa mais extrovertida, então você selecionava lá a letra E. Se você fosse mais introvertida, selecionava a letra I. Aí você analisava como é que você processa a informação que você recebe. É mais com base na sensação ou mais com base na sua intuição? Aí tinha uma série de perguntas. Você ia analisando, até você chegar à conclusão que você processava a informação, por exemplo, com base na sensação. Aí as perguntas te conduziam a você entender se era S, sensação ou intuição. Se for sensação, letra S. Se for intuição, letra I. Aí você vai, como é que você toma suas decisões? É com base no seu pensamento ou com base no seu sentimento? Aí no teste também você ia respondendo as perguntas, no final você chegava a uma conclusão, que você estava mais para pensamento, então reservava lá a letra T, que vem do inglês, né, de thinking, ou sentimento, que é do feeling, do inglês, é a letra F. E aí, por fim, como é que é a sua estrutura, o seu estilo de vida, como é que você toma as suas ações? É com base no julgamento ou é com base na percepção? Então, no teste original, lá criado lá no passado, tinha lá uma série de questões, de perguntas, que você ia respondendo, e no final você chegava à conclusão. Se fosse julgamento, letra J. Percepção, letra P. Então, no final, você formava 4 letrinhas. Então, como são 4 letras, dá 4 combinações, 16, na verdade, combinações, né? Você pode ser, por exemplo, ESFP, você pode ser ENTJ, você pode ser INTJ, INTP. Então, dá 16 combinações possíveis. Isso nos dá 16 tipos de personalidades diferentes. Olha para você ver, gente. Então, por isso é que vou mostrar já já o teste para vocês. Por isso é que é difícil você trabalhar numa empresa. Porque dentro de uma empresa você tem pessoas que têm 16 tipos de personalidade diferentes lá dentro. Algumas personalidades um pouco mais parecidas, mas existem pessoas com personalidades completamente diferentes. Porque, por exemplo, ó, se você pegar, por exemplo, né? Bom, presta atenção aqui para você no exemplo. Se você pega uma pessoa ESTJ, né? Uma pessoa ESTJ, aí você pega uma outra que é ESTP. Então, é só uma questãozinha no tipo de estrutura da sua estrutura de vida, é uma coisinha ali que é diferente. Essas pessoas, né, o ESTJ e o ESTP, ele tem personalidades parecidas, com alguma característica que diferencia um do outro, mas muita coisa. Agora, se você pega uma pessoa que é ESTJ com uma outra que é INFP, então olha para você ver aqui, completamente oposto uma à outra. Essas duas pessoas, a ESTJ e a INFP, elas têm personalidades muito diferentes uma da outra. E se você for pegar dentro de uma empresa, tem lá essas duas pessoas trabalhando juntas. Uma pensa, uma
uma é mais extrovertida, enquanto a outra é mais introvertida. Uma, ela processa a informação com base na sensação, outra com base na intuição dela. Uma pessoa toma decisão com base no pensamento, outra toma decisão com base no sentimento. São pessoas diferentes. Por exemplo, a pessoa que toma decisão com base no pensamento, ela toma decisão mais rápida. Ela quer chegar, ela tá diante de um problema, ela rapidinho, ela já pensa, ela já toma decisão, ela já quer implementar. A pessoa que toma decisão com base no sentimento, ela fica protelando tomar decisão. Ela quer arrumar mais informações que vão ajudar ela a tomar a decisão mais correta. Então, ela fica postergando para tomar a decisão até ela poder tomar a decisão mais firme. Então, pensa para você ver duas pessoas trabalhando juntas, com personalidades diferentes, aí causa atrito. Se elas não souberem que existem essas diferenças de personalidade, elas não conseguem conviver bem e causa muito atrito. E se o gerente não souber disso também, ele não sabe nem o que fazer. Sabe? Então, olha para você ver a complexidade disso dentro de uma organização. Então, você também deve estar aí pensando, professor, mas como é que funciona isso, professor? Espera aí, então, vamos entender. Então, ó, eu mandei lá no grupo lá para vocês, tá? Quem não der para fazer agora, não se preocupe. Estou abrindo o WhatsApp aqui. Não se preocupe em fazer agora, não, porque eu prefiro que você faça depois com um pouco mais de calma. Teste MBTI. Ó, quer ver? Só para mostrar para vocês aqui o que vocês vão encontrar. Ó, aquele link que eu mandei lá no grupo lá, é esse aqui, esse site aqui, ó. Ele já tem o teste aqui para você fazendo. Mas eu aconselho, gente, a você refletir. É melhor você gastar um tempinho a mais. Esse teste você gasta aí uns de 10 a 15 minutos para fazer. Mas tente se gastar um pouquinho mais, não tem problema, tente fazer ele bem feito, para você não responder uma coisa rápida aqui, que de repente respondeu errado, o que não condizia 100% com a sua personalidade, para não dar um resultado errado, né? Então, ó, você acha difícil se apresentar para os outros? Então, se você realmente acha difícil, você vai marcar, concordo. Ou se você vai, não, eu não acho tão difícil, não. Então, marca aqui. Tá. Agora, se você acha difícil se apresentar para o outro, se você discorda disso, então você marca aqui, discordo. Se discorda em partes, marca aqui. E se é meio a meio, nem concorda, nem discorda, marca a coluna do meio. E aí você continua. Você fica frequentemente tão absorto em seus pensamentos, tão envolvido em seus pensamentos, que ignora o que acontece, ou esquece o seu entorno. Eu sou assim, né? Eu estou aqui, ó, pensando nas minhas coisas, preparando minhas aulas aqui em casa. Meu filho, pode estar o prédio do lado caindo ali, que eu não estou nem percebendo, não percebo as coisas que estão ao meu redor, não. Eu me concentro nas minhas coisas aqui. Então, se eu concordo, marca concordo. Se você discorda, marca discorda. Se é mais ou menos, aí você, né, pode marcar nem tanto aqui, ou coluna do meio, e aí vai. Você responde tudo, sei lá, deve ter aqui umas 30 questões para você responder, mas é bem legal. Quando você acaba de responder, ele já te dá as suas 4 letrinhas prontas, e já te dá o seu tipo de personalidade, tá? Aí ele já vai dar, ó, aqui ele tem ó, tipos de personalidade, ele dá todos os tipos de personalidade possíveis, ó. Vou procurar aquele meu lá, ENFP, ó, cadê o meu? EN, que hoje está dando INFP, mas o meu aqui, ó, vamos pegar o antigo, né? ENFP está dando ativista. Olha lá. Aqui, se eu for pegar e ler, gente, ele fala uma série de coisas sobre a minha personalidade e que dá certo, que mostra muita coisa sobre a minha personalidade. Ó, personalidade ativista é um verdadeiro espírito livre, são geralmente os que alegram a festa. Então, ele vem falando. Se você for lendo, vai batendo muita coisa. Mais do que pessoas sociáveis, agradáveis, porém, os ativistas são moldados por sua natureza visionária, permitindo que eles leiam entre as linhas, com curiosidade e energia. Vendo? Tendem a ver a vida como um enigma grande e complexo. Realmente eu sou bem assim.
Sabe? É bem interessante que as coisas que fazem. Tem muita coisa falando aqui, ó. Ó, não sabem como relaxar, gente, sou eu. Eu não sei, eu chego aqui em casa, gente, eu não consigo parar minha vida aqui para assistir um filme. Eu tenho que ficar aqui lendo um livro, eu tenho que ficar arrumando uma aula, eu tenho que ficar aqui gravando um negócio, eu tenho que ficar aqui planejando um negócio da empresa que eu estou abrindo. Eu não sei parar, deitar no sofá e falar, não, hoje eu vou descansar. Não, não tem. Eu fico trabalhando aqui até 2 horas da manhã, todo dia. Então, realmente tem muito a ver. Bate muito, sim, com a gente. Mas eu sempre chamo a atenção. Faça com calma, reflita. Tem umas horas ali que você fica bastante na dúvida. Então, você vê o que mais se aproxima de mim. E marque. No final, te dá o resultado, tá? E o que é importante também, você fazer uma reflexão, antes de eu passar para o próximo teste, é o seguinte: não existe, gente, uma personalidade melhor do que a outra. Eu vou mostrar o teste da dominância cerebral. Eu vou até dar um exemplo lá quando do teste da dominância cerebral para você ver que eu já passei numa empresa aí que mostra bem a importância de você ter as personalidades o mais variada possível na empresa, porque cada personalidade ela é mais propícia para fazer uma determinado tipo de atividade. Por isso que você, como gestor, tem que entender disso. Você, como gestor, quando você assumir uma equipe para comandar, você tem que tentar desenvolver a sua habilidade para saber interpretar os resultados desses testes, para você ver que aquela pessoa com aquela personalidade combina mais para ela tarefas para ela fazer mais sozinha. Ela vive um mundo mais introvertido, ela toma decisões mais rápidas, então tem determinadas atividades que combinam. Você pega o resultado do teste daquela pessoa, vai ler, você começa a perceber que ela não está dando resultado muito bom, porque a personalidade dela não dá muito certo para aquela função que ela está fazendo. Você vê, a pessoa ela é uma boa profissional, por que não está rendendo? Quando você faz os testes, você vai ver. A personalidade dela é para uma outra coisa. Então, de repente, você pode remanejar ela na empresa. Aí você aloca ela numa função que realmente está dentro da personalidade dela, você vai ver que ela vai mudar completamente o rendimento daquela pessoa. Então, esses testes é muito bom para isso. Primeiro, você tem que também passar isso para a sua equipe. É muito bom que você reúna a equipe, né? Você vai ter lá, quando você for gerente, for líder de um grupo de pessoas, você vai ter o momento de fazer os seus treinamentos com a sua equipe. Então, reúna um dia lá o grupo lá e faça esses testes, mostre o resultado de um, o resultado de outro, leia, faça com que todos entendam a personalidade de todos lá dentro, para que um passe a entender melhor o outro. Sempre que você perceber duas pessoas ali que começam a entrar em atrito, né, está acontecendo muito de duas pessoas da sua equipe entrar em atrito, chama os dois, analisa a personalidade de um e de outro para você ver que você vai acabar encontrando. Realmente elas têm personalidades diferentes, então realmente as ideias não vão bater. Você vai analisar melhor que tipo de providência você pode tomar. Não é sair mandando ninguém embora, mas é, de repente, alocar elas em lugares diferentes, para que elas não vai dar certo. Elas têm personalidades muito diferentes, como é que vai... E, às vezes, gente, às vezes precisa, porque essas diferenças, elas se complementam. Isso é que é importante, elas se complementam, às vezes. Né? Mas você precisa saber lidar com a situação. Se não, você não sabe disso, sua equipe não sabe disso, começa a virar um caos dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, as pessoas não se entendem, e você também não entende o porquê que elas não estão se entendendo, como é que vai funcionar. Nossa, que interessante, professor. Sim, muito interessante. Então, depois, pessoal, faça o teste, leia lá o resultado do seu teste. Vamos passar para o outro aqui, que eu vou falar mais um aqui agora, dominância cerebral, depois eu vou dar um intervalo. Depois do intervalo, eu falo sobre o MBTI e hoje eu vou mostrar a atividade supervisionada para vocês. Então, vamos lá. Dominância cerebral. Que negócio é esse, professor? Gravei um videozinho esse fim de semana falando disso. Foi coincidência, não é porque eu estou nessa parte da matéria, não. Eu já tinha me programado para fazer esses vídeos já, tinha um planejamento.
coincidiu eu gravar o vídeo sábado e hoje está aqui falando para você sobre dominância cerebral. Isso foi criado por Ned Herman. Ele estudou o seguinte, o que é o objetivo desse estudo? Além dessas personalidades, além dessas diferenças de gerações, olha o que Ned Herman percebeu ao estudar o cérebro humano. Ele desenvolveu um estudo que mostrou, isso aqui, gente, são estudos científicos, tá? Isso aqui não é esses negócios de numerologia, de astrologia, tem nada com isso não. Isso aqui é um estudo científico. Pessoa é um neurologista, psicólogos e mais psicólogos que desenvolveram esses estudos. Então, ele entendeu que o nosso cérebro tem pessoas que usam mais predominantemente o lado esquerdo do cérebro e outras o lado direito. Existe, sim, uma predominância. Não quer dizer que um só usa o lado esquerdo, o outro só usa o lado direito, não. A gente usa predominantemente um lado, tá? E algumas pessoas usam mais uma região da frente do cérebro e outras mais uma região posterior de trás do cérebro. Então, isso dá 4 quadrantes. Você pega e olha o cérebro de cima, você pode dividir o cérebro em 4 partes. Nós vamos ver um desenho já, que mostra direitinho isso. Então, isso forma 4 quadrantes, que dá 4 estilos comportamentais: o analítico, o controlador, o experimental e o relacional. E aqui ele fala que a gente tem uma predominância, apesar de usar um pouco de todos os lados, que ele está falando aqui, ó. Mas esse estilo predominante influencia no meu comportamento, no meu dia a dia. Então, olha lá, ó, é isso aqui que a gente tem que ver. Ó. Essa imagem aqui, pessoal, é como se eu estivesse olhando o cérebro da pessoa de cima, né? Então, você tem pessoas que usam mais, predominantemente, o lado direito, enquanto outras pessoas usam mais, predominantemente, o lado esquerdo. Algumas usam mais, predominantemente, a parte da frente e outras a parte de trás. E daí isso, então, dá 4 quadrantes, ó. Tem um tipo de personalidade, que é o analítico, que ele usa mais a parte esquerda da frente do cérebro. Como eu disse, eu gosto sempre de lembrar, todo mundo usa o cérebro como um todo, mas essa pessoa aqui, ela usa mais esse pedacinho do cérebro aqui para raciocinar, para tomar decisões, para tudo. Então, isso, ó, o analítico, ele é mais lógico, mais analítico, mais factual, mais quantitativo. Nós vamos ver já as características desse cidadão aqui. Outros, ó, usam mais o lado esquerdo de trás, que é o controlador, e também chamado organizador ou prático. É uma pessoa mais organizada, mais sequencial, ele planeja, mais planejador e mais ligado aos detalhes, é muito detalhista. Outras pessoas usam mais o lado direito da frente, que é o experimental. Esse cara é o mais holístico. O que é o holístico? Ele vê o problema como um todo, de cima. O holístico quer dizer o seguinte: eu olho o problema como um todo, de cima, e consigo enxergar o todo. E essa pessoa aqui, o experimental, ela é muito ligada à criatividade, à inovação, à criatividade, tá? E aqui eu tenho, por fim, o relacional, que é o cara que pensa com o lado direito de trás, que sou eu. Eu sou o relacional, olha aqui, ó, eu sou o cara mais interpessoal, mais sentimental, mais sinestésico, mais emocional. Aqui eu acho que eu tenho mais ou menos aqui um resuminho, ó. Olha lá o analítico, ele define objetivos, coleta dados. O analítico, né, o lado esquerdo da frente. Analisa, ele tem clareza no entendimento, faz análises financeiras das situações, faz considerações técnicas acuradas, faz análise de risco dos negócios, tudo que ele está fazendo. Olha para você ver como é que esse cara pensa. Olha que o controlador é o mais detalhista, é o mais planejador, mais organizador das coisas. Olha, ele divide um problema em pequenas partes para ter uma visão mais clara. Ele ordena as ações para atingir objetivos. Faz análise de risco também. Ele administra e implementa o plano, ele planeja muito bem e gosta de acompanhar o plano dentro do cronograma. Sabe aquela pessoa que ela
ela tem uma missão, ela faz um planejamento, um cronograma, e ela vai seguindo na risca aquele cronograma lá. Então, olha para você ver, eu sou bem diferente disso, eu sou o relacional. Aí você tem as pessoas aqui do lado direito do cérebro, primeiro experimental, lado direito da frente. Assume riscos, busca novas oportunidades, uma visão de longo prazo, usa a intuição, trabalha com correlações, sintetiza problemas e projetos, e é uma pessoa muito ligada à inovação, à criatividade. Enquanto eu, relacional, eu sou uma pessoa que olha mais o lado humano, sabe? Muito da emoção, gosto de me aproximar da pessoa, de ajudar as pessoas, de trabalhar questões humanas. Observa o ambiente de forma intuitiva, constrói cenários, comunico, sou muito comunicador, né? Enquanto esse aqui planeja, eu gosto de comunicação, comunicar os planos. Eu consigo aderência e entusiasmo da equipe com mais facilidade e tal. Então, se você... Deixa eu, antes de prosseguir, deixa eu dar um exemplo aqui de uma coisa que eu até contei no vídeo que eu gravei lá, que é interessante. Olha uma coisa que eu já vivenciei. Quem não viu o vídeo que eu mandei lá ontem, uma coisa que eu vivenciei, que é interessantíssimo. Eu trabalhei numa empresa, muitos anos, aquela empresa que de vez em quando eu cito aqui lá em Copacabana. O que aconteceu nessa empresa? Tinha um momento lá, nessa empresa, que o diretor, a diretoria lá, eles tinham um problema sério, sabe o que eram? Os gerentes da empresa, eles não se entendiam. Um gerente não dava certo um com o outro, e o diretor já não sabia mais o que fazer. Isso tem muitos anos, eu também não sabia, eu estava começando a dar aula, eu não tinha estudado esse assunto aqui ainda, o diretor também não sabia, os outros funcionários também não sabiam. E a gente não se entendia, Sabe o que acontecia? Eu dei um exemplo lá no vídeo que eu gravei, que isso é verdade, aconteceu. Eu estava atendendo uma cliente, uma senhora lá, eu era o gerente comercial, eu vendia a empresa. Eu vivia achando que o gerente lá de informática, que ele tinha alguma coisa contra mim. Eu era cismado, que ele, sabe, ficava de repente querendo me prejudicar com algumas coisas, as ideias não batiam. Aí um dia, olha uma coisa que aconteceu. Eu estava atendendo uma síndica lá, que veio para conhecer a nossa empresa, e eu estava lá tentando convencer ela de assinar o contrato. Mas na hora que eu acabei 2 horas de papo lá com a mulher, que eu acabei de atender ela, eu acabei de convencer ela de assinar o contrato com a nossa empresa, ela falou, tá bom, Eduardo, então imprime o contrato lá, que agora você me convenceu, vou assinar o contrato. Gente, não estou brincando não, porque eu fui imprimir o contrato, a impressora travou, a impressora deu um problema. E eu fiquei apavorado, porque a mulher com a caneta na mão para assinar o contrato, e a impressora não imprimia. Eu peguei o telefone e liguei lá para o cidadão lá da área de informática, pelo amor de Deus, manda o menino vir cá agora arrumar a minha impressora. Sabe o que ele falou? Ah, não posso mandar, não. Mas por quê? Não, você não sabe que tem uma norma na empresa? Você tem que... Eu não posso mandar o funcionário aí assim para arrumar a sua impressora. Você tem que ir lá no site, tem a intranet nossa lá, tem um campo lá. Você tem que abrir um chamado, você tem que fazer o pedido, a solicitação. Aquilo vai entrar na fila, aquele chamado. Daqui a pouco eu vou analisar o chamado, eu vou ver a urgência ou não, e se for o caso, aí eu mando o cara para arrumar a sua impressora. Eu falei, gente, na hora eu falei, não pode, eu estou com a mulher aqui para assinar o contrato. Eu falei, vou lá conversar com ele pessoalmente, fui lá, falei, fulano, olha só, pelo amor de Deus, você não está entendendo, eu sei que tem a norma da empresa, eu sei como é que é, mas eu estou com a senhora lá, com a caneta na mão, esperando para assinar o contrato, a impressora deu problema, eu não posso deixar de assinar esse contrato. Mas, Eduardo, mas infelizmente é a norma da empresa, não é culpa minha. Você tem que ir lá, vai lá e abre o chamado lá, daqui a pouco eu mando. E nisso acabou que a mulher foi embora e não assinou o contrato. O que vem na minha cabeça na hora dessa? Esse cara tá de perseguição comigo. E, gente, depois disso foi um atrito tão grande que deu entre eu e esse cara lá. E um dia, sabe, e isso, gente, vivi, todos os gerentes tinham problemas uns com os outros. Um dia, o diretor da empresa encomendou lá uma consultoria, contratou uma consultoria de RH, e uma das principais coisas que ele queria resolver é esse desentendimento entre os gerentes.
Gente, mas foi a coisa mais maravilhosa que eu já vi. Um dia no treinamento lá, que essa consultoria estava fazendo com o gerente, ele passou esses testes para a gente. Personalidade, dominância cerebral. A hora que ele fez o teste da dominância cerebral, aí ele fez, cada gerente fazia o seu teste e depois lia o seu resultado. Então, aí é que eu fui ler o meu resultado, que eu fui ver. Eu era esse cara aqui, ó, o relacional, eu era o relacional, esse cara da informática, ele era o analítico. Completamente oposto, olha lá. Então, aí a gente foi ver as características de cada um. E esse camarada lá da consultoria de RH nos fez entender melhor como que um pensava, como que o outro pensava, como que um agia, como que o outro agia. Aí você começava a entender. Aquele cara da informática, para ele, o negócio dele tudo tem que ter norma, tem que ter regra. Se tem uma norma, tem que seguir. Ele não passa por cima das regras, ele não passa por cima da norma. E eu sou completamente o contrário. Eu não sou muito ligado a normas, eu não sou muito ligado a regras. Eu sei que toda empresa tem que ter suas normas, mas para mim, a satisfação do cliente, ela está acima das normas da empresa. Tem a norma lá, mas eu estou com um cliente esperando para assinar um contrato, eu vou esperar, mandar, abrir chamado? Não, tem que quebrar a norma, o cara tem... Para mim, eu penso assim, para ele não, a norma da empresa, ela é prioridade. Se existe uma norma, ele tem que cumprir. A não ser que o diretor vá lá e libere ele para quebrar a norma, senão ele não quebra. Mas aí, gente, a gente passa a entender melhor. Aí eu fui ver, não. Então, o cara é daquele jeito, não é porque quer me prejudicar, não é porque ele está de picuinha comigo, não, é porque é o jeito dele. E aí a gente foi entendendo. Tinha um cara lá que todo mundo reclamava que ele era detalhista demais, ficava controlando as xerox que cada um gastava, as passagens que cada um estava gastando, aquela coisa toda, pegando nos detalhes lá, dos mínimos detalhes de cada xeroxzinho que um lá tirou, sei o quê, todo mundo achava ruim. Aí quando a gente foi entender, ele era esse cara aqui, ó, o controlador. Ele é detalhista, olha ali, ó. Ele é detalhista e ele planejador, ele tinha lá um planejamento lá de gastos, né? Toda a empresa dele tinha feito um planejamento de gastos. Aquele planejamento de gastos tinha que ser cumprido. A gente não podia gastar além daquilo. Para ele era inaceitável. E ele é detalhista, ficava lá nos detalhinhos para que o planejamento dele desse certo. Então não é porque o camarada era chato, é porque o cérebro dele é assim. É a dominância cerebral. Então, quando você entende isso, você fala, então é por isso. Então, não é que o cara é chato. Não é que ele fica pegando no pé dos outros. É por causa que o cérebro dele é daquele jeito. Então, você tem uma tendência a aceitar melhor, suportar melhor os outros ali no ambiente de trabalho. Quando você vê que o camarada está lá botando as normas, é porque ele é o analítico. Quando o camarada está lá com picuinha demais, com os detalhes do negócio, você entende, não, mas ele é o controlador, você dá um desconto. Então, você passa a conviver melhor dentro da organização. E da mesma forma, só para a gente dar um intervalo, aquela mesma história, qual o perfil que é melhor? O que é melhor ter na minha empresa? O analítico, o experimental, o controlador? O que é melhor? Não tem todos. É por isso que a gente precisa entender. Porque, na verdade, a empresa precisa de todo mundo aqui dentro. Ó. A empresa precisa de mim, porque eu que vendo a empresa. Para vender a empresa, o cara tem que ter esse meu perfil. Eu sou camarada interpessoal, eu sou mais ligado a emoções, eu sou mais ligado a relacionamentos. Então, eu vou saber vender melhor a ideia da empresa, eu vou ter mais capacidade de persuasão para vender o contrato da empresa. A empresa também precisa desse cara aqui, o experimental, que ele é criativo, ele é inovador. Toda empresa quer inovar, toda empresa quer criar coisa nova. Esse camarada aqui é muito bem-vindo. Da mesma forma, ó, aquele cara lá da informática, a empresa precisa dele para programar lá o sistema lá. Ele é o camarada mais lógico, ele gosta de sentar e programar os negócios, ficar concentrado no seu trabalho lá. Se você me pega eu aqui e coloco lá no lugar dele
para me mexer com o programa, programar a empresa, não vai dar certo. Eu não vou fazer muito bem, eu não vou fazer tão bem feito quanto ele faz. Eu posso até me desenvolver naquilo e chegar a fazer bem feito. Mas ele, o cérebro dele foi feito para aquilo lá. Da mesma forma, se você pega lá, né, naquela empresa, pega aquele cara da informática, bota ele aqui no meu lugar para ele vender a empresa, também não vai dar um resultado bom como deveria dar. Ele pode até se desenvolver na área de venda, mas ele nunca vai ser o vendedor que eu sou. Eu tenho um talento nato, meu cérebro tem um talento nato para fazer aquilo melhor do que ele faz. E da mesma forma, a empresa precisa desse cara para organizar a empresa, para planejar a empresa, para tomar cuidado com os detalhes de tudo, dos custos, dos negócios. Esse cara lá era o gerente financeiro da empresa. Tem que ser esse controlador, esse prático, organizador aqui. Então, a empresa precisa de todo mundo, né? Aí você precisa entender as funções de cada um, saber passar para todo mundo que um é daquele jeito por causa da personalidade dele, por causa da dominância cerebral dele. Aí a coisa funciona melhor. Pessoal, eu vou dar aquele famoso intervalinho, 5 minutinhos. Vou voltar, não deixe de sair, porque eu tenho... Ah, gente, peraí, desculpa, para encerrar, peraí, perdão. Vamos mostrar o teste aqui, né? Eu mandei o link lá, mas deixa eu só mostrar para você ver, ó. Teste da dominância cerebral, ó. Esse aqui, ó, que vem escrito personalidades.mob. Só abrir aqui para mostrar, para finalizar nela. Aqui tem explicando a teoria, tem as instruções para você fazer o teste, e aqui já tem o teste, ó. Aí eu peço, gente, para você fazer com calma também, porque olha aqui para você ver, são 12 questões. Aí fala, marque os 5 sentidos, a primeira, né? Marque os 5 sentidos ou situações que fazem você se sentir mais motivado no trabalho. Aí tem que trabalhar sozinho, expressar minhas ideias. Então, às vezes, você fica na dúvida. Se você for querer fazer rápido aqui, sair marcando qualquer coisa, pode acontecer de você marcar as alternativas que não eram as mais precisas, mais condizentes com a sua realidade. Então, tem que fazer com calma para você concluir quais são as 5 alternativas mais condizentes para a sua personalidade. Quando aprendo, eu gosto de assinar em 5 alternativas. Ele já vai dando as instruções. Eu gosto de avaliar e testar teorias. Aí eu só sei marcando. Ó. Eu gosto de obter e quantificar fatos, ouvir e compartilhar ideias, usar a minha imaginação. Aí você vai marcando, né? De acordo com o que ele pede ali. Quando você responde as 12 questões, lá no final já está aqui, ó, ver resultado. Aí ele já vai dar o resultado para você, se você é o analítico, se você é o relacional, se você é o controlador, tá? E já vai te dar lá muita coisa sobre a sua personalidade de acordo com esse teste, tá? Quando eu voltar, 8h10, estou voltando, vou falar do teste DISC, mas aí uns 10 minutinhos, 15 minutinhos falando do teste DISC, mostro todo para você, mostro lá o site também para você fazer, e depois eu vou mostrar a ATS. Beleza, pessoal? 5 minutos eu estou voltando aí. Pessoal, vamos dar sequência então? Então, pessoal, teste DISC, ó, é um método de avaliação de comportamento dos indivíduos, foi originado a partir de estudos do doutor William Moulton, que tinha o objetivo de compreender como o ser humano lida com o ambiente em que está inserido, bem como os motivos para que ele apresente determinadas ações e reações. Vamos entender isso melhor, peraí. Marston identificou que os indivíduos possuem 2 grandes esferas comportamentais: interna, sua própria percepção a respeito do seu poder pessoal com relação ao ambiente que está inserido, e a esfera externa, a análise do ambiente que o indivíduo faz. A partir dessas 2 dimensões, estimulam-se 4 variáveis comportamentais que podem ser moldadas de acordo com os referenciais. Você pode ser o estilo dominância,
influência, estabilidade e conformidade. Da mesma forma que aqueles outros, todos nós possuímos essas 4 características inerentes, com um perfil em predominância, que auxilia na construção da individualidade e singularidade de cada um. Como assim, professor? Você tem aqui o perfil do personalidade dominância, aquelas pessoas que possuem maior facilidade em lidar com desafios. Suas características predominantes são determinação, exigência, domínio sobre a situação e ousadia. Você tem o perfil influência, que sou euzinho, são pessoas mais, emocionais. Como é que isso dá certinho? Eu faço o teste da influência, pessoas mais emocionais, que possuem grande habilidade em influenciar pessoas. Tá vendo? E aquilo que eu falei lá no início, a menina fala que esses testes não dão muito certo. Como que não dá? Para mim, ela falou que não são muito confiáveis. São confiáveis, sim. Para mim, dá tudo certinho. Eu sou influência lá, e bate certinho. Entusiasmo, persuasão, comunicação efetiva. Por isso que eu mexo com vendas, por isso que eu mexo com marketing, por isso que eu sou professor de faculdade. Por isso a gente acaba indo para essa área, porque a gente tem um perfil maior, a gente acaba buscando aquilo para a nossa vida, por perceber que aquilo tem mais sentido para a nossa vida. O perfil de instabilidade, são pessoas que lidam melhor com as rotinas e padrões. Suas características predominantes são paciência, tranquilidade, confiabilidade, lealdade, persistência, gentileza e previsibilidade. Conformidade, são pessoas com maior facilidade em lidar com regras e processos. Com certeza aquele cara lá, da minha empresa lá, o perfil dele era conformidade aqui, Suas características predominantes, senso analítico e lógico, com certeza, disciplina, cautela, perfeccionismo e precisão. Com certeza, se for fazer o teste DISC com aquele cidadão lá da informática da empresa lá, daria aqui, isso aqui não tem nada a ver com a predominância cerebral, tá? É um outro teste. Como fazer esse teste? Para a gente encerrar a aula aqui, a próxima aula, vamos falar de cultura organizacional. Tem também o site que eu mandei para vocês lá, tá? Que também eu peço para ser feito com calma. Teste DISC. Eu mandei esse aqui, Pacto RH. Também tem que ter uma paciênciazinha, são 30 questões para você fazer. Olha lá. Aí, gente, esse teste aqui, por isso é que eu falo para fazer com calma. Eu já chamo a atenção de você para uma coisa. Tem questões, tem certas perguntas aqui para você responder, que você olha e fala, não, nenhuma dessas alternativas bate comigo. Mas aí você pega o seguinte, qual a que mais se aproxima? O teste tem todo um fundamento científico também. Certas questões, elas estão aí, não são à toa, não. O cara que desenvolveu esse teste, né, são pessoas da área aí, de psicologia, de neurologia e tal. Tem todo um sentido científico por trás desse teste aí. Então, tem questões que você vai ficar muito na dúvida. Quer ver? Eu vou começar a responder só para te mostrar uma coisa. Escolha a palavra que melhor lhe define. Atencioso, competitivo, controlado, convincente. Então, aí tem umas horas que você fica meio na dúvida, né? Mas aí você pega, se você ficou na dúvida entre duas, por exemplo, você pensa, qual a que mais define você? Tá vendo? É a que melhor lhe define. Que, de repente, tem duas ou às vezes 3 alternativas ali que podem definir você. Qual é a que realmente mais lhe define? Então, eu, por exemplo, aqui, vou pegar atencioso. Aí, olha esse segundo aqui, Escolha a palavra que melhor lhe define. Aí eu tenho aqui as alternativas. Inflexível, triste, agressivo, metido. Gente, nenhuma dessas palavras aqui me definem. Eu não posso falar que eu não sou uma pessoa inflexível. Muito pelo contrário. Sou muito flexível. Eu não sou uma pessoa triste. Pelo contrário, sou uma pessoa muito alegre e feliz com a minha vida. Agressivo? Eu também não sou agressivo. Metido? Também não me acho metido, mas aí vão pegar no perfil profissional. Aí, de repente, eu trabalho com vendas, né? Captação de cliente.
Então, lá, na minha área de vendas, eu procuro ser uma pessoa mais agressiva. Eu marquei lá, agressivo, não agressivo de brigar com os outros, agressivo na minha profissão. Aí você também tem que tentar entender o que o cara quer com a pergunta lá, né? Tem que olhar sempre aqui, gente, é pelo lado profissional. Não, qual a palavra que melhor lhe define? Mediador, detalhista, animado, autoconfiante? Isso aqui também me gera uma certa dúvida, né? Mas eu sou uma pessoa, eu fico aqui, ó, eu sou uma pessoa animada, mas eu também sou autoconfiante. Qual a que melhor lhe define? Aí eu paro para refletir, eu acabei chegando à conclusão que é a autoconfiante. E por aí vai, ela vai te dando, falta 26 questões. Então, são 30 questões para você responder. Quando esse aqui, gente, ele é muito bacana, esse teste. Eu adoro esse teste aqui. Quer ver? Porque ele já te dá... Ó, o meu aqui é o influência. Olha lá para você ver o que ele já te dá. Quem não viu esse teste aqui, olha que bacana. Ele já te dá, olha lá, ó, perfil e influência. Ele já vem falando uma série de coisas, ó. Tem ênfase em influenciar e persuadir as pessoas. Então, realmente, eu trabalho com vendas, não é à toa. Ó, gosta de trabalhar em equipe, de compartilhar, motivar os outros. Gente, sou eu descritinho. Descritinho. E ele, o que ele fala aqui, ó? Pessoas com características de influência forte, aí fala aqui, ó, como é que eu sou, e com influência baixa, como é que é o perfil. E olha aqui que é o mais bacana, ó, ele já mostra pontos fortes e pontos fracos. Aqui ele chama ponto fraco, ele não fala ponto fraco, ele fala pontos limitantes. Né? Para não falar ponto fraco, né? Pontos que realmente eu preciso ter uma atenção maior para tentar trabalhar isso aqui melhor em mim. Se eu for pegar, pode ter algum aqui que não bate tanto, mas os outros batem, ó. E perfeitinho. Isso aqui, gente, é bom para você entender realmente seus pontos fracos, o que são seus pontos limitantes, o que você precisa trabalhar, que é exatamente para você tentar trabalhar. Você não vai, de repente, conseguir eliminar esse ponto fraco, mas você vai amenizar. Então, olha para você ver que interessante, ó. Eu aqui, ó, eu como ponto fraco, gente, eu tenho uma coisa aqui que eu sou muito desorganizado. Eu perco o foco com facilidade. Isso aqui, gente, dá certinho. Aí, um dia eu estava explicando isso aqui, falei que eu sou uma pessoa desorganizada, a minha característica da minha personalidade é que eu sou desorganizado. Uma aluna falou, professor, peraí, ué. Não, o senhor não é desorganizado, não. O senhor é um dos professores mais organizados do nosso curso. Bota tudo direitinho lá para gente, bota o link lá do site, posta lá o vídeo, tudo com legendinha. O senhor é muito organizado. Falei, gente, mas é porque vocês não me conhecem, não me conheceram. Porque, na verdade, eu sou bem... o meu cérebro, gente, isso vem lá no meu cérebro. Eu sou meio desorganizado com minhas coisas. Mas um dia eu passei a entender que eu tenho esse problema, esse ponto limitante, que eu sou meio desorganizado. Eu passei, não, eu preciso me organizar. Eu não posso ser desorganizado do jeito que eu sou. Se eu quero dar aula na faculdade, eu tenho que organizar minhas coisas. Eu era desorganizado com os meus diários de classe. Eu era desorganizado porque eu falei, não posso ser assim. Então, eu mesmo já de muitos anos para cá, desde que eu comecei a estudar isso aqui, que eu fui percebendo que eu era desorganizado, aí eu passei a estudar, eu passei a ver livros sobre como me organizar no ambiente de trabalho, eu busco por vídeos, sempre que eu vejo um vídeo falando como ser mais organizado no seu ambiente de trabalho, eu falo, opa, deixa eu ver esse vídeo aqui, deixa eu ver o que o cara está falando. Eu vim buscando melhorar isso em mim. Sabe? Então, hoje, de repente, eu sou mais organizado do que eu pareço, né? Eu pareço ser mais organizado do que eu sou, porque eu me estudei e eu fui tentando melhorar, tentando amenizar esse meu problema. Mas olha aqui, ó, eu tenho esse problema sério aqui, ó. Quer ver? Eu tenho esse problema sério aqui, ó, de perder o foco. Olha, quer ver aqui, ó.
problemas em completar tarefas, perco o foco. Tem esse problema. Eu percebo, mas eu venho tentando corrigir. Às vezes, no passado, eu comecei a perceber. Eu começava a fazer uma coisa aqui da faculdade, eu estava preparando uma aula, quando alguém me cobrava alguma coisa, né? A coordenadora lá me cobrava alguma coisa, Eduardo, cadê aquele negócio que eu te pedi? Eu falei, nossa senhora, esqueci de fazer o negócio para o siciliano. Aí eu parava o que eu estava fazendo e começava a fazer o negócio que a coordenação me pediu. Daqui a pouco, o cara lá do meu outro trabalho me cobrava um negócio, falava, nossa senhora, é mesmo, gente? Tinha que mandar. Aí eu parava o meu segundo negócio, começava a fazer outra coisa. Daqui a pouco, eu começava a fazer um negócio aqui na minha casa. Quando eu voltava, eu já começava a fazer uma quinta coisa. Quando eu não tinha nem concluído aquela primeira coisa que eu fazia, eu não tinha nem concluído o negócio que a coordenação me pediu, eu não tinha concluído o negócio que o cara lá do meu trabalho me pediu, e já estava começando uma quinta coisa já. Sabe? Não concluí uma coisa, passei para outra, e quando eu levo, não, tá tudo sem concluir. Falei, nossa, eu não posso ser assim. Perco o foco. Então, hoje eu venho tentando me policiar para que isso não deixe isso acontecer. Se eu comecei a fazer um negócio, eu tenho que acabar aquilo ali para me poder passar para uma outra tarefa. Se alguém me cobrou uma coisa lá, então eu anoto para mim não esquecer que eu tenho que fazer aquela outra tarefa lá. Você vê que eu tenho tudo, ó, eu procuro me organizar, sabe? Então, eu mantenho aqui do lado um diáriozinho, onde eu anoto aqui, ó, tá vendo? Todas as tarefas que eu tenho que fazer, eu anoto tudo aí, à medida que eu vou fazendo, eu vou riscando. Então, eu fui arrumando mecanismos para corrigir esses problemas que eu tenho, que isso aí é da minha natureza, não tem jeito. Eu não vou nunca acabar com isso de uma vez, eu tenho como corrigir, porque isso aí faz parte da minha natureza. Então, hoje eu consigo ser um pouco mais organizado, porque eu me policiei, venho me policiando com relação a isso. E acabo conseguindo dar um resultado bom, acabo conseguindo não deixar com que esses meus pontos limitantes me atrapalhem na minha vida pessoal e profissional. Agora, isso, só para encerrar, aí eu já vou passar para a atividade supervisionada. Olha quanto isso é importante para vocês, né? Com isso aqui, gente, você vai conhecendo os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Então, em primeiro lugar, isso tem uma aplicação muito boa na sua vida, em primeiro lugar, que é para você se conhecer, né? Tanto é que lá no vídeo, na série de vídeos que eu estou gravando, que eu mandei ontem, eu estou falando sobre o autoconhecimento. Então, é muito bom você se conhecer, para você conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, até porque no momento, por exemplo, de você chegar numa entrevista de emprego, você sabe que em algum momento é muito comum que a pessoa lhe pergunte, né? Ô, dona Tayane, quais são os seus pontos fracos? Aí você, naquele momento, se você não tiver essas respostas preparadas, você fica ali, meus pontos fracos, deu um branco, esqueci. O que são os seus pontos? Aí você fica ali. E aí, às vezes, sabe o que muita pessoa faz? E que não é que quer dizer que é um erro grosseiro, não, mas é errado. Ela precisa melhorar isso. O que a maioria faz, eu faço muita entrevista de emprego por aí, né? Eu estou lá agora, hoje, por exemplo, a gente está lá, durante o dia na minha empresa, selecionando um cara para trabalhar lá na empresa lá, estava ajudando a selecionar. Então, eu faço entrevistas de emprego com pessoas. Eu gosto de perguntar isso. Quais são os seus pontos fracos? Todo mundo vem com aquela pergunta, com aquela respostinha que eu acho super chata. Ah, eu sou perfeccionista. Eu falo, olha só, perfeccionista não é um ponto fraco, não. É uma qualidade, ué. Para você vir trabalhar comigo, eu quero que você seja perfeccionista. Ué, é o contrário, ué. Eu quero que você seja perfeccionista, o quê? O cara que busca a perfeição, que faz o seu trabalho com perfeição. Ué. Eu quero o cara perfeccionista para trabalhar comigo, ué. Isso não é ponto fraco, não. Né? Pelo contrário, é ponto forte. Ah, não. O ponto fraco é que eu sou muito ansioso. Gente, ser ansioso também não é ponto fraco, não. Isso aí é uma coisa comum da nossa vida de hoje. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Todos nós, hoje, somos. A nossa vida de hoje,
com essa agitação toda, nos faz ser ansiosos. Então, hoje, se você entrevistar 1000 pessoas, aquelas 1000 pessoas vão ser ansiosas. Isso faz parte da nossa vida agitada de hoje. E isso aí, perfeccionista, ansioso, sabe o que é isso aí? É uma coisa que a pessoa ouviu numa roda. Estava lá numa rodinha lá discutindo aí, né? Falou, nossa senhora, eu não sei o que eu respondo na hora que me pergunta meu ponto fraco. Aí alguém falou para ela, fala que você é ansiosa, que aí não te prejudica, porque você não pode falar seus pontos fracos, senão vai te prejudicar. Se você falar que você é ruim nisso, que você é ruim naquilo, vai te prejudicar. Então, fala que você é ansiosa, que aí nem te prejudica, né? Mas não é a melhor resposta. O que é que você tem que responder quando te perguntam quais são seus pontos fracos? Você tem que tomar cuidado, você também não pode se comprometer, realmente. Você está numa entrevista de emprego, né? Se eu chegar lá se eu tiver como candidato, se eu falar que eu sou uma pessoa desorganizada, que eu não cumpro minhas tarefas, estou atrapalhando, né? Eu estou queimando meu filme. Estou me expondo, não posso chegar e falar, mas o que eu falo em toda entrevista que eu vou, quando eu fui fazer entrevista lá na Uniswan, lá tem umas entrevistas pesadas, com o jeito do RH, depois eu participo de banca lá, concordando com o reitor da faculdade e tal, que me perguntam quais são os seus pontos fracos. Aí o que eu respondo? Olha, eu tenho alguns pontos limitantes, e eu aprendi quando eu fiz meus testes de dominância cerebral, teste DISC, que eu já fiz, que pela minha personalidade, eu tenho um fator que eu descobri, que realmente eu via, perceber que eu tenho esse ponto limitante, que eu sou um pouco desorganizado com as minhas coisas, mas eu já venho estudando como melhorar isso aí na minha vida. Eu, a partir do momento lá no passado, que eu descobri que eu tenho um certo problema com a organização das coisas, que isso faz parte da minha dominância cerebral, da minha personalidade, mas eu, quando descobri, eu venho procurando corrigir isso. Então, eu tenho lido muitos livros a respeito do assunto, eu tenho pesquisado na internet como melhorar esse problema, e eu tenho conseguido um bom resultado. Tanto é que eu já melhorei bastante isso em mim. Nos últimos empregos que eu tive, isso aí não atrapalhou, de forma alguma, nos resultados que eu tinha que dar para a empresa. Cara, isso, em vez de ser ruim, vai funcionar positivamente para mim. Mano. O entrevistador vai pensar assim, olha, que candidato interessante, hein? Eu perguntei ele seus pontos fracos, ele veio me falar que ele fez teste DISC, que fez teste da dominância cerebral, ele entende de autoconhecimento, ele me citou um ponto fraco dele, que é a desorganização, mas, ao mesmo tempo, ele me falou que vem procurando corrigir o problema dele, que esse problema não é exatamente um defeito, é um problema por causa da personalidade dele, mas ele já vem procurando corrigir isso. Então, é isso que é legal, é você falar um ponto fraco seu, sem te queimar seu filme, mas mostrar que você está corrigindo aquilo, né? Você também não pode chegar lá e falar, não, eu não sei trabalhar em equipe. Aí, acabou. Aí você queimou seu filme, o cara vai lá, então, infelizmente, não posso te contratar, porque aqui eu preciso de um cara que saiba trabalhar em equipe. Então, não é assim. Você não pode chegar, se expor. Mas também, você não pode chegar e falar, eu sou ansioso. Ué, ou então, cara, quais são os seus pontos fracos? Você falar que não sabe, aí também pega mal. O cara vai falar, poxa, a pessoa nem sabe me dizer seus pontos fracos. A pessoa nem se conhece. Então, é isso. Mas aí, gente, é por isso que eu aconselho você a fazer esses testes, para você entender um ponto fraco ou um ponto limitante que você tenha, que não venha a te prejudicar e que você saiba mostrar para o entrevistador como você está trabalhando aquilo, para aquilo não te prejudicar e que aquilo não vem te prejudicando na sua vida profissional. Então, olha que bacana. Pessoal, então vou encerrar por hoje aqui, eu vou falar da atividade supervisionada. Tá? Vou mostrar ela aqui para vocês. Antes da atividade, alguém quer tirar alguma dúvida sobre esses testes aí? Então, beleza. Se depois você tiver alguma dúvida, vocês podem me procurar.
Pessoal, olha só, a nossa atividade supervisionada, deixa eu ver se eu já criei ela lá no Classroom. Deixa eu ver aqui rapidinho, peraí, pessoal. Bem rápido aqui, só para não ter certeza. Não me lembro se eu criei ela lá. Eu acho que eu criei. Peraí. Peraí, que é difícil entrar no Classroom aqui. Nossa Senhora. Ó, essa aqui é a nossa turma de hoje, desenvolvimento e comportamento. Turma de segunda. Ah, já está aqui, ó. Ó, que gracinha. Ela já está aqui, lançada. Então, vocês vão ter até o dia 14/6. Nossa Senhora, mais de um mês. Pelo amor de Deus, é. Ah, não, é muita benevolência da minha parte. Pessoal, vamos passar aqui rapidinho. O que é que você tem que fazer? Essa atividade 2 é parecidíssima com a atividade 1 que vocês fizeram. A diferença é que a atividade 1 que vocês fizeram, ela era sobre avaliação de desempenho. A atividade 2 é sobre treinamento e desenvolvimento. Vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram na 1. Vocês vão formar o grupo, olha lá, grupo de 6 a 8 pessoas, tá? Vocês vão ter até o dia 14/6, que é o dia da nossa prova, às 22 horas. Vai me mandar pelo Classroom. Não vai precisar apresentar, porque nós estamos meio enrolados aí com o negócio de tempo, tá difícil. Tem umas turmas minhas aí, que eu tenho uns feriados aí na quinta-feira e tal, que Corpus Christi. Então, como eu não vou ter tempo para as outras turmas de fazer apresentação, então também não vou fazer apresentação com turma nenhuma. Eu penso assim, eu faço com todo mundo ou não faço. E aí, então, vocês vão me mandar. Pode me mandar no Word ou no PowerPoint. É igual àquela primeira atividade, só que é treinamento e desenvolvimento. Eu vou mandar para vocês os modelinhos do PowerPoint, caso vocês queiram aproveitar. Vou postar lá no grupo do WhatsApp para vocês. Vocês vão fazer, gente, ó, eu nem vou ficar lendo demais aqui os detalhes, não. Nem vou ficar lendo demais, não, porque ela é muito parecida. Vocês vão formar um grupo, vão escolher uma empresa, pode ser a mesma empresa. Se vocês quiserem mudar a empresa, não tem problema. Mas é bom, se você quiser aproveitar a empresa, melhor. Vocês já entenderam como é que aquela empresa faz avaliação de desempenho. Vocês já deram uma sugestão de melhoria no processo de avaliação de desempenho da empresa. Então, agora vocês vão fazer a mesma coisa com o processo de treinamento e desenvolvimento. Vão analisar o processo de treinamento e desenvolvimento da empresa e vão dar uma sugestão de melhoria para a empresa otimizar o processo de treinamento e desenvolvimento que ela faz hoje lá. Então, olha lá, o que a gente espera? Que você desenvolva essa análise crítica. Saiba analisar como a empresa faz o processo lá, como ela pode melhorar aqui. Ou se não, né? Se a empresa não tem o processo de treinamento e desenvolvimento, então, que tipo de treinamento você iria dar a sugestão para a empresa? Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, para ficar fácil você entender. Pode acontecer uma situação seguinte, você analisou a empresa e ela não faz processo de treinamento e desenvolvimento, de jeito nenhum. Então, aí é fácil, né? Você vai bolar um treinamento que ela possa aplicar. Lembre-se que tem as 4 etapas, né? Qual a sugestão? Primeiro tem o levantamento das necessidades de treinamento. Você vai preparar, a segunda etapa é o desenvolvimento do processo. Depois, como é que isso vai ser implementado? Depois, como é que é a avaliação dos treinamentos. Lembre-se, ó, só para você entender, né? Lá, ó, na unidade 2, isso faz parte lá da nossa unidade 2, né? Cadê a nossa unidade 2? Só para você lembrar lá, ó, o processo, o treinamento e desenvolvimento, ele tem as 4 etapas lá. Diagnóstico, desenho, implementação, avaliação. Então, uma outra situação que pode acontecer é vocês analisarem a empresa e ela faz treinamento e desenvolvimento. Só que ela faz não de acordo
com essas metodologias que a gente viu aqui. Ela faz daquele jeito lá, ela de vez em quando, o diretor da empresa lá reúne o pessoal, pega um assunto lá, prepara uma palestra, vai lá dar uma palestra para todo mundo. Ou seja, ele está fazendo um tipo de treinamento, mas não está fazendo como deveria. Porque treinamento nós vimos, né? Então, assista os vídeos das aulas da unidade 2 para você ver. Você tem que fazer um levantamento da necessidade de treinamento para ver que tipo de treinamento preparar para cada um dentro de cada setor. Você vai preparar todo o treinamento, implementar, depois tem que haver um controle, uma avaliação do treinamento. Então, de repente, a empresa pode estar aplicando o treinamento, mas depois ela não faz avaliação. Que você deve, no final de cada treinamento, tem que avaliar, tem que ter uma avaliação para ver se os treinamentos estão surtindo efeitos. Porque se você perceber que o treinamento não surtiu efeito, você volta, faz um novo diagnóstico, prepara um novo treinamento, implementa, avalia de novo. Isso é um ciclo, né? Então, você, com base na avaliação que você fizer do que a empresa aplica, aí você vai saber qual tipo de sugestão você vai dar para a empresa, né? E nós vimos lá diversas metodologias de treinamento e desenvolvimento, né? Então, olha lá, resultado esperado, objetivo geral, não vou ficar lendo detalhezinhos. Vai ser feita de 6 a 8 pessoas, um passo a passo aqui, ó. Primeiro passo, definir os grupos e os participantes, que você pode aproveitar os grupos que foram feitos lá para a PS1, não obrigatoriamente, você não é obrigado a manter o mesmo grupo. Se algum aluno quiser passar para o outro grupo de lá, não tem problema, né? Mas se quiser manter o grupo lá, melhor. Vocês já tiveram, né, uma atividade juntas aí, fizeram juntos. Aí vocês vão definir a organização, pode utilizar a mesma organização, ou, de repente, se você quiser, pode olhar uma outra empresa, tá? Não tem problema. Aí você depois vai analisar os métodos de treinamento que a empresa aplica, vai analisar se está certo ou se está errado, se tem algo a melhorar, e aí, por fim, vai elaborar uma solução. Da mesma forma que fizeram no primeiro trabalho, com a avaliação de desempenho. E aí, ó, não vou ficar lendo os detalhezinhos aqui, não, porque está muito parecido com a outra avaliação. Depois você dá uma lida aqui, se tiver uma dúvida, me pergunte, tá? Então, ó, semana 12, hoje é 10/5, eu estou explicando a atividade aqui para você. Depois a gente tem aqui, ó, várias semanas aqui para poder acompanhar isso com vocês. E não vai ter apresentação, então estou permitindo que você me deixe para me entregar lá no dia 14/6, que é a data da segunda prova. Pode me mandar no Word ou pode me mandar em PowerPoint. Eu preparei para vocês, como eu amo demais para vocês, da mesma forma, eu vou mandar daqui a pouquinho, terminando a aula, vou mandar aqueles modelinhos de apresentação, né? Ó, vou abrir um aqui. Que aí você pode ou não aproveitar, se precisar, né? Pode pegar o modelo da primeira APS que você fez lá, mas eu vou tornar a mandar o modelinho lá, caso alguém queira utilizar. Então, pessoal, atividade não tem tanta dificuldade, não. É você fazer como fez com a primeira atividade. Só que a primeira era avaliação de desempenho, agora treinamento e desenvolvimento. Alguma dúvida? Dúvidas? Se não tiver dúvidas, estou dando por encerrado a aula. Só tenho a agradecer a todos vocês, querida Tayane, Ingrid, Rodney, Renato, Rafaela, Larissa, Stephanie. Muitíssimo obrigado aí pela participação de vocês. Amanhã, se alguém não tiver aula à noite, eu estarei numa live, participando de uma live lá da Uniswan também, 7 horas da noite. Se alguém não tiver aula, quiser ir lá para prestigiar, será muito bem-vindo. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Stephanie, quer perguntar algo?
Parece que Stephanie tinha levantado a mão, ou não sei se foi sem querer. Então tá bom, gente. Boa noite, menino. Boa noite, muito obrigado aí pela presença de todos. Fiquem com Deus aí, uma excelente semana para todos.